Olá, pessoal, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Webinars Descendo para o Play. Inicialmente, aqui quem fala é o Vitor Massari, CEO da Highflex, pedindo aí antecipadamente desculpas aos amigos, porque esse ano nós não tivemos tantas transmissões quanto no ano passado, por várias questões aí de agenda e outras iniciativas aí concorrentes. Mas se não tivermos tanta quantidade e qualidade como em 2018, diminuímos a quantidade, mas não diminuímos a qualidade, porque hoje nós temos um convidado de honra ilustríssimo aqui no dia de hoje, que é o Gino Terentin Júnior, o nosso surfista prateado. Que honra, cara. Não consigo nem dizer se é de método ágil, nem é simplesmente o nosso surfista prateado do mundo corporativo, trazendo um tema bem interessante, desabraçando árvores com Management 3.0. Desabraçando árvores. Desabraçando árvores. Eu sou, inclusive, um dos grandes críticos, talvez, da abordagem. Com muita insistência do Gino, eu tive acesso ao livro do Management 3.0 e realmente tem coisas bem interessantes, tem toda uma ciência por trás. E o grande ponto é por que muitas vezes nós falamos, ou o tema é abordado como uma espécie de cântico romântico ao redor de uma fogueira, né? Então, trouxe nada mais, nada menos do que alguém que além de ser trainer oficial, tem aí experiências práticas e uma visão um pouquinho mais pragmática sobre o tema. Com certeza vai contribuir para diminuir o quê de ceticismo que eu tenho hoje e também contribuir para os amigos que não conhecem a abordagem, para os amigos aí que querem entender um pouco mais ou que também têm essa visão de abraçar a árvore. Gino Terentin Júnior vai falar como desabraçar as árvores usando o Management 3.0. Ginão, o espaço é todo seu, meu velho. Fica à vontade aí, arrepia. Cara, eu fico ouvindo você falar e me passa tanta coisa na cabeça, assim. A gente não teve nem a oportunidade de conversar direito esses dias, eu estava comentando. Primeiro, bom, começar as coisas direito, né? Boa noite, pessoal. É uma honra enorme estar aqui. Obrigado por terem 9 horas da noite, né? Depois de um dia de trabalho, algumas pessoas nem jantaram, outras nem tiveram oportunidade de interagir com a família ainda, já vieram direto para cá. Então, primeiro, muito, muito, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado à Highflex pela oportunidade e, mais uma vez, pelo super carinho que essa empresa, que é, na minha opinião, uma empresa, uma referência mundial. Quem não conhece o Vitor Massari como pessoa, o Fábio Cruz como pessoa, o Maurício eu conheço menos, mas conheço muito mais por meio do Vitor e do Fábio, mas enfim, quem não conhece a Highflex, na figura dessas pessoas, precisa realmente se aproximar. É uma empresa muito querida e com uma tradição de nos fazer nos sentirmos bem, estando perto dela. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui, pela Highflex, conversando. E agora sim, dado boa noite, agora eu estava mandando um áudio para o Vitor, falei, putz, a gente precisa conversar, estou com saudade de conversar com você, faz tempo que a gente não atualiza, né, o backlog, não sincroniza aí, e é muito bom estar aqui falando sobre isso. Esse é um assunto que tem sido cada vez mais pauta para mim, cada vez mais as pessoas buscam. Eu lembro que quando eu comecei a falar de Management 3.0, comercialmente, né, de pensar em, vou fazer um curso de Management 3.0, deixa eu pensar como é que faz isso, pensar em como é que é o processo para se tornar trainer e tal. Eu senti que o mercado estava um pouco resistente em relação ao Management 3.0. E eu fui buscar primeiro ter um treinamento, e fiz alguns treinamentos de Management 3.0, e o ponto importante foi, eu fiz depois de ter lido o livro. Porque eu primeiro fui ler, fui entender, tem muito assunto ali que eu não tinha a menor ideia do que se tratava quando ele começou a falar no livro. Aí eu falei, putz, aí eu parava o livro, ia estudar sobre isso, voltava para o livro. Então, essa ida e volta para o livro Management 3.0
ela foi muito demorada para mim. Até que eu conseguisse passar o livro inteiro e entendendo o que estava lá. E, cara, fez muito sentido depois para mim o livro. Eu falei, cara, tem muita coisa, tem muita teoria aí no meio, né? O trabalho que o Jürgen, que é o autor do livro, fez é um trabalho grande mesmo. Então, puta, eu vou fazer um treinamento, porque além de ser pré-requisito para você poder fazer, para você poder ser trainer, eu queria ter acesso ao conteúdo passado por um instrutor, porque, pô, vocês sabem disso, né? Muitas vezes vocês fazem ali um treinamento, mas tem a tua interpretação daquele livro, né? Tem a tua interpretação daquilo tudo. Então, é importante você receber aquilo da fonte oficial. Como será que o trainer entende isso? Qual será? E quando eu fiz o treinamento, eu saí, primeiro eu chamei uns amigões lá meus, falei, pô, vocês têm que fazer, esse livro é muito legal, não sei o quê. E quando eles fizeram o treinamento, eles me deram um feedback muito negativo do treinamento. E eu me lembro que o feedback que eles deram foi exatamente o feedback que o Vitor me deu quando eu falei desse livro para ele. Que é o seguinte, cara, primeiro, slide, passa slide, passa slide, passa slide, sem parar. O material oficial tem quase 300 slides. Segundo, os assuntos eram abordados numa perspectiva superficial ou muito utópica, de uma organização ideal com pessoas que praticamente não eram humanas, de tão sincronizadas e de tão alinhadas com o propósito, de tão automotivadas, como se fosse uma organização construída para funcionar. E é obviamente que ela vai funcionar, e se aquela organização que foi apresentada existisse, ela funcionaria com qualquer management, com 1, com 2, com 3, com 5, com 50. Então eu tomei esse feedback lá na hora e isso me incomodou, porque não é o que estava no livro. E aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto, até que recentemente eu falei, cara, eu ouvi falar tanto desse livro, e falando mal, que eu falei, putz, o que está acontecendo? Deixa eu tentar entender. Aí eu fui ali ver como é que era para ser trainer e tal, fiz uma turma beta, que a turma beta, ela tinha o seguinte objetivo: testar uma abordagem do curso totalmente diferente. Que eu acho que é a abordagem que o Jürgen queria dar. Modéstia à parte, porque a impressão que dá é que, puta, o cara tá achando que ele sabe dar o curso como o Jürgen. Não é isso. Mas lendo o livro, eu acho que essa era a abordagem que ele gostaria. Não a abordagem que o Gino faz. Não, qualquer um pode fazer. Essa abordagem realista, trazendo casos, trazendo experiências pessoais e profissionais dos outros e minhas, e linkando, e trazendo contexto, e trazendo conceito, e dizendo onde surgiu aquele conceito, e algumas vezes aprofundando, e outras vezes pulando. Sabe, é assim que a dinâmica do livro é. E essa turma beta, eu recebi vários feedbacks. O primeiro feedback foi, para de passar slide. Porque mesmo matando na metade, porque para poder o curso, para você poder passar o certificado original, você não pode mudar mais do que 30% do curso. Então eu não posso mexer em tantos slides. Mas o material oficial de hoje, ele já é menor do que era antes. Então eu tirei um pouco do material, mas mesmo assim ficou muita passação de slide. O que eu fiz então? Comecei a consolidar 2 slides em um, de modo a ficar menos slide, e uma coisa de storytelling. Começar contando uma história a cada capítulo. E aí eu fiz a turma beta, não deu muito, deu certo, mas algumas coisas não funcionaram. Peguei feedback, juntei com um amigo meu, que é o Rogério, que talvez daqui a pouco entre aqui com a gente. Fizemos uma turma e foi um sucesso. O pessoal elogiou muito. Por quê? Porque, sabe, Vitão, o que está acontecendo, não só com o management, mas com várias coisas, as pessoas estão sentindo falta de histórias de guerra. E as pessoas estão sentindo falta de cicatrizes. De deixa eu ver, como é que você fez isso? Onde foi que você aplicou isso? Por que isso dá certo? Você tem certeza? E as organizações estão um pouco carentes disso, né? E sabe que não precisa ser história de você como um Scrum Master numa equipe que trabalhava numa empresa multinacional. Não é disso, mas é da aplicação prática daquilo. O que as pessoas querem saber é, você entendeu o conceito ou você sabe usar isso? E o saber usar, às vezes, é numa coisa
do dia a dia, de uma coisa, às vezes, mundana ali na tua rotina, da tua escola, da tua casa, sei lá. Às vezes é saber usar aquilo, aplicar e usar a ferramenta para ter sucesso com ela em alguma forma. E sabe que a segunda tem duas certificações, né, que é de participação, que você ganha de fazer o curso, e ela te possibilita tirar a segunda, que é de práticas, né, eles chamam de practitioner, minto, de practice. E essa certificação de practice, ela pede, olha que louco isso, ela pede que você documente, com foto, com vídeo, com alguma coisa, uma prática do Management 3.0 e mande para eles um depoimento de, olha, eu apliquei essa ferramenta desse jeito e funcionou ou não funcionou. E é exatamente essa a proposta. Você não precisa aplicar num time ágil ou numa organização grande. Aplicar em alguma coisa que faz sentido para você. E algumas ferramentas do management eu tenho aplicado em outras situações. Por exemplo, a gente está fazendo um planejamento estratégico numa empresa tal, e essa empresa ela quer testar o modelo. Então, eu quero testar o método. E eu quero tomar porrada das pessoas que estão fazendo o teste. Quer dizer, eu quero apresentar um método e fazer uma técnica que chama pré-mortem. Pré-mortem é o seguinte, eu apresento o método para você como se eu estivesse executando o método na tua vida. Então, imagina lá que a gente está fazendo um planejamento de projeto. Eu te apresento um método para gerenciar aquele projeto, mas eu faço uma simulação com você. Não estamos gerenciando de verdade, estamos só simulando. Ao final dessa simulação, que pode demorar uma hora, um dia, uma semana, tudo bem? A gente vai fazer uma reunião de pré-mortem. A gente vai matar aquela técnica antes dela começar. Então você vai pensar que aquilo tivesse sido feito no mundo real e vai me dizer por que não deu certo. E a gente vai receber muitos feedbacks de por que não deu certo. E a gente vai perguntar, e tudo bem, mas o que é que deu certo? Olha que não é o que vai dar. É o que deu, porque a gente faz isso com base numa simulação. E essa simulação em ambiente seguro para falhas, porque se falhar ali, ninguém morre, né? Já é um ambiente seguro para isso, vai me permitir ter um ciclo de feedback mais curto, pouco tempo, para ajustar aquela técnica, para que quando ela seja aplicada, ela não morra pelas causas que você disse, você trouxe. E essa ferramenta que eu estou usando é uma ferramenta do Management 3.0, que é chamada de Celebration Grid. Um grid, um papel, um espaço na parede, pode ser, que você vai dizer o que funcionou e o que não funcionou. E uma ferramenta poderosíssima. E eu não estou usando no contexto de equipes ágeis. Não estou usando no contexto de Scrum. Estou usando no contexto de um planejamento estratégico. Esse é o ponto. Mas, o que acontece com o Management 3.0? E aí eu vou abrir um parêntese, porque é um pouco de achismo, tá? Eu não tenho como provar isso. Os primeiros slides de Management 3.0, dos primeiros cursos, eu vou mostrar para vocês aqui. Fiz questão de trazer. Eu vou te mostrar aqui uns slides do primeiro curso, que foi o curso que eu fiz. E esse curso foi o curso que deu origem a toda aquela... Não comigo, tá? Mas ele deu origem a esse falatório em torno do Management 3.0. É um curso antigo, não existe mais. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Dá uma olhada aqui. Esses slides são slides oficiais do curso. E ele começava assim. Então aqui tem toda uma parte de equipe, mas o curso começava aqui. E olha só. Ele começa falando isso aqui. Ó. Conheça a Meli. A Meli odeia o seu emprego. E começa falando de felicidade. O nome do curso, do instituto, né, da organização que está por trás do Management 3.0, é Happy Meli, ou Meli Feliz. Aí é o achismo, tá? Naquele momento, em 2010, 2011, as pessoas não estavam preparadas para abordar o tema felicidade de forma superficial. Então, se eu trouxer um slide desse, olha, até hoje não estão, viu?
Até hoje não estão. Se eu trouxer um slide desse e disser, o problema é que as pessoas não são felizes, na lata, as pessoas que estão fazendo o curso vão falar, ih, lá vem a pessoa falar de felicidade aqui. E o que acontece? Eu acabo gerando, de largada, uma resistência. Vai ser um curso para falar sobre felicidade. Como foi uma época, ainda é uma época, que se fala muito de felicidade e propósito, eu fiz um curso de felicidade, não é propaganda, não ganho nada com isso, mas eu fiz um curso de felicidade. Por quê? Porque eu entrei numa de toda vez que eu for fazer um curso, ou toda vez que eu ouvi falar de um curso, e esse curso me torceu o nariz de preconceito, ou porque eu começar a falar mal do curso antes de fazer, ou perceber que eu quero falar mal do curso porque estou com preconceito, eu vou lá e faço o curso. Porque tem preconceito. E se tem preconceito, tem coisa errada. Então, como é que eu posso falar mal de uma coisa que eu não vi ainda? Eu vou lá e faço. E, gente, nessas, eu fiz alguns dos melhores cursos da minha vida. Porque a hora que você chega lá e vê o negócio, algumas vezes é furada. Algumas vezes eu vou e falo, puta, é exatamente o que eu pensei que fosse. Não valeu um centavo isso aqui. Mas sabe que isso não é a regra? Os cursos que não valem a pena, normalmente são a exceção. Os cursos que eu faço cheio de preconceito, quando eu vou lá eu vejo que é outra coisa. Porque eu julgo o curso com as premissas que eu tenho comigo. Com as experiências que eu estou trazendo comigo. Então, eu estou falando do curso levando em consideração a minha própria experiência. Se eu estou falando de uma experiência de outra pessoa, o meu julgamento ele vai chegar lotado de viés. E eu fui fazer um curso de felicidade. O nome do curso chama Feliciência. Quando eu ouvi falar, eu falei, nossa, não vou fazer esse curso, porque isso vai falar de felicidade. Na mesma hora, acionou a luzinha, olha aí, ó, um curso que eu estou falando que eu não vou fazer, já estou julgando antes de fazer. Fui fazer o curso, da professora Carla Furtado, depois vocês podem procurar. E, gente, foi uma semana de curso, e foi um curso que abriu a minha mente para um monte de coisa. Primeiro porque a professora Carla abre o curso falando o seguinte, não vou falar de abraçar árvore, nada contra abraçar árvore. Tem gente que adora, eu adoro botânica, passei minha vida mexendo com botânica, tem planta pela minha casa inteira, e tudo bem em relação a isso, mas não é disso que a gente está falando. E outra coisa, ela falou, eu não vou falar de felicidade de forma superficial. A gente vai recorrer à história, a gente vai recorrer a números, a gente vai recorrer a indicadores, porque o seu executivo na tua empresa, se você chegar para ele falando de felicidade, de abraçar, de ser feliz, ele para de te ouvir. E as pessoas que trabalham felizes produzem resultados melhores e mais sustentáveis, menos rotatividade, menos problema de absenteísmo, menos retrabalho, menos erro, menos falha de segurança, e começou a trazer indicadores de outros países. Percebe uma coisa? Ela começou falando de Aristóteles. Olha como é que Aristóteles falava da felicidade. Olha como Platão falava da felicidade. Olha como Sócrates falava da felicidade. E esse assunto começa a ganhar o quê? Começa a ganhar corpo. Agora, se eu abro o slide desse jeito, no primeiro minuto de curso, e falo isso, a Amélia não está feliz. E logo, esse é um problema nas organizações. E agora a gente vai aprender a ficar feliz? O que eu crio em vocês? Não havia terreno pronto, não havia corpo pronto para abordar um tema delicado como esse. E sabe que muita gente começou a criar restrição com o Management 3.0 justamente por causa disso. Além disso, dá uma olhada aqui outra coisa. Ó. Olha só a cara dos slides. Olha a identidade visual que o Management 3.0 trazia. É um visual infantil. Embora a gente saiba que o conteúdo é de altíssimo nível, e interessante porque esse visual não faz parte do livro. Se você abre o livro lá, você não vê esse visual ali. Mas dá uma olhada. É um visual infantil, é uma abordagem, às vezes, até muito infantil para o conteúdo. Então, eu venho de um contexto onde eu falo de felicidade, as pessoas já ficam assim. Aí eu entro com slides infantis desse jeito, o que eu acabei de criar nas pessoas? O sentimento de que o curso é para abraçar a árvore. Se o trainer que estiver ali não estiver preparado para abordar o assunto de forma científica, ao falar de teoria da complexidade, falar de forma científica, ao falar de motivação, falar de forma científica,
Como o livro fala, diga-se de passagem, se a pessoa que estiver treinando não tiver esse background, sabe o que acontece? Se torna uma casca de ovo. E se alguém lá dentro do curso bater, quebra. E no meu curso, na turma que eu fiz, aconteceu isso umas 10 vezes. Tinha uma pessoa ali que era doutora em complexidade. Tinha feito doutorado nisso. Várias vezes, umas 3 ou 4 vezes, essa pessoa fez perguntas. Perguntas não tão profundas. Só realmente perguntas relacionadas ao tema, que é relativamente superficial para um curso de 16 horas, né? E a pessoa que estava lá na frente treinando, ela não soube responder. E eram perguntas básicas. Algumas delas, pessoas da sala sabiam responder. Então, olha a conjunção de fatores negativos. Começar falando de felicidade sem corpo, sem base, sem trazer isso de maneira realmente lógica, madura, falar de felicidade de forma madura e com evidências. Segundo, identidade visual muito infantil. Terceiro, um trainer que não está devidamente preparado para poder fazer isso, e o modelo de treinamento que foi criado para trainers, ele permite que isso aconteça. Porque para ser um trainer, o que você tem que fazer? Um curso de 16 horas, receber o certificado desse curso de 16 horas, aplicar para trainer, o que é um processo totalmente online, ninguém te pede currículo nem nada, você não tem que comprovar a experiência no dando aula ou aplicando o management, você só aplica, paga uma taxa e está autorizado. Então, olha só, se alguém teve um curso superficial e ganhou um certificado, ela pode ser trainer e continuar replicando aquilo de forma ainda mais superficial, porque nem o livro, às vezes, nem o livro você tem que comprovar que leu. Então, esse modelo, ele não foi um modelo de sucesso. Tudo bem, palmas para quem testou. É melhor fazer alguma coisa que não teve sucesso e pelo menos ter dados para poder melhorar, do que ficar a vida inteira buscando fazer a coisa perfeita e nunca fazer nada, né? Então, palmas para quem testou. Mas não foi um modelo de sucesso, porque permitiu que o score, que o sarrafo de quem entra para dar aula seja baixo. E ao baixar o sarrafo de quem vende o teu produto, o que você faz com o teu produto? Você baixa o sarrafo do produto. Então, de novo, falar de felicidade de forma superficial e espacional. Segundo, identidade visual fraca. Terceiro, trainers que não estão preparados. Quarto, grande quantidade de slides que tem que ser passados em até 70%. Se eu falo de 320 slides, pelo menos 220 slides tem que ser passados ao longo do curso, né? Põe 70% aí. Slides passados rapidamente. E por último, um assunto que ainda não estava sendo abordado, a gestão em times ágeis. Pouca gente sabia o que era um time ágil, quiçá a gestão nesse tipo de times ágeis. Então, todo o contexto por trás do Management 3.0, quando eu tive contato a primeira vez, e creio eu que foi quando o Vitor teve também, algumas conversas que a gente teve, foi a mesma época, favoreceram esse estigma de curso para abraçar árvores. Mas não é. E agora eu vou mostrar para vocês, eu não posso passar esses slides porque eles são slides do treinamento oficial, mas eu vou mostrar rapidamente aqui, sem explorar os slides, para não infringir nenhum tipo de regra. Vou mostrar para vocês a identidade visual atual do Management 2.0. E vocês vão ver como parece que faz sentido o que eu falei do problema em trazer aqui uma identidade visual muito infantil. Deixa eu encontrar aqui. Olha só como mudaram, né, a identidade visual, como ele está mais sóbrio, está mais maduro. Ainda traz os desenhos, ainda tem uma questão colorida, tal, que faz parte da pegada deles. Mas muda muito, vocês vão ver. Vamos comparar um com o outro aqui, quer ver? Vou pegar aqui gestão e liderança. Então, segura aí um minutinho, por favor. Peraí.
Aqui. Agora sim. Vocês vão perceber como deu uma mudada. Então, ainda, vocês vão encontrar uma identidade visual cara de desenho, animado. Mas olha como era antes. Esse aqui, por exemplo, foi eu que pus. Esse slide não existia aqui, não. Ou existia. Não, esse aqui existia, perdão. Existia assim. Aqui. Bem infantil. Agora, olha como é que está agora. Tá vendo? Isso aqui é oficial, 2016, ó. Dá uma olhada, que embora tenha aí desenho de sapo, o sapo ele tá no contexto. É porque é um modelo chamado Champ Frogs, que é um acrônimo, né, dos principais motivadores. Então tá ali, tem desenho, mas olha, o desenho, ele tá muito mais no contexto, são pessoas, não é um ovo falante. Então ali, são pessoas, tá ali, tal, tem os desenhinhos, tal, mas não é aquele modelo tão infantil. Ele traz, por exemplo, o sapo tá no contexto de frog, né? Então tá ali, fica mais engraçado, sem ficar tão infantil. O primeiro aqui, ó, tem slides com conteúdo, com bastante conteúdo, discussão. Aqui, slides bem mais sóbrios, né? Olha aí, faz muito mais sentido do que aquele. Já o outro, agora eu vou colocar para você ver o choque, vou colocar de novo. Quando você entra aqui, ó, é um slide de figuras bem para criança, né? Então já deu uma melhorada também no conteúdo. Eles já se preocuparam mais com a identidade visual. E esse modelo aqui, 2016, ele já sofreu alterações, ele já foi colocado de lado, e agora a gente já tem um modelo mais novo ainda, que tem uma identidade visual ainda melhor, e que favorece mais o aprendizado. Afinal de contas, é um aprendizado para adultos, né? Eu vou trazer aqui um pouquinho, passar rapidamente sobre o Management 3.0, 12 slides aqui, não mais do que isso, para dizer para vocês um pouquinho sobre o que é e desmistificar como isso era trazido e como, de fato, isso é apresentado no livro, tá? Eu vou tentar fazer um deparo. Olha, isso era trazido dessa forma e, na verdade, o que o livro faz é isso. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada um dos pontos. Esses slides que eu vou apresentar para vocês, eles também são slides oficiais, mas eles são slides oficiais mexidos por mim. E são poucos, então não tem nenhum problema. A gente não está cobrando pelo webinar, então não tem nenhum problema. A primeira coisa que acontece ali é ter uma contextualização. Então, quando você abre o treinamento de Management 3.0, a gente abre contextualizando por que se fala de Management 3.0. O que aconteceu com os outros dois, né? O que aconteceu com 1 e com 2? Por onde que eles passaram que ninguém viu? E aí o Jürgen, ele traz essa reflexão sobre qual a diferença dos modelos de gestão. Como que isso era passado, né? Isso vinha de uma maneira muito rápida e chegava-se logo no Management 3.0 como a solução para os problemas de gestão. Como assim? O Management 3.0 é a nova forma de gestão e é uma evolução da forma antiga de gestão. E isso não é verdade, e o próprio Jürgen traz isso no livro. Como é? O Management 3.0 é uma forma de gestão para ambientes de inovação e criatividade que trabalhem com complexidade. É isso. Se você trabalha num ambiente de fábrica, e tem muita gente que trabalha ainda, a gestão 3.0 ela não faz sentido. Por quê? Porque eu preciso ter uma gestão comando e controle. Comando e controle não tem absolutamente nada a ver com crueldade. Nada a ver. As pessoas confundem comando e controle com vigiar e punir. Foucault. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que acontece é que, como comando e controle vem logo após uma época de escravidão, é o primeiro modelo de trabalho que a gente tem depois da escravidão, aquelas pessoas que antes eram escravas se tornaram empregados de uma fábrica, muitas delas fábricas têxteis, e aquelas pessoas apanhavam. Então, até hoje, se você entrar no eBay, você encontra palmatória para vender até hoje. Deve ter lugares no mundo que ainda aplicam esse sistema de trabalho. Só que isso não tem nada a ver com o comando e controle. Isso tem a ver com crueldade.
E nenhuma forma de trabalho, seja ela management 1, 2, 3, 4 ou 20, nenhuma delas te dá autorização para ser cruel. Mais do que isso, não basta ficar colocando slide colorido, recheando a parede de post-it, cercar de bonequinho de super-herói por toda a sua empresa e falar palavrão, botar adesivo no computador, que a partir de agora o seu ambiente está curado de toda a toxicidade e crueldade que tinha lá dentro. Não é trabalhar com ágil que vai fazer teu ambiente sarar. Ao contrário, quando a gente estuda o ágil com mais profundidade, como, por exemplo, o Prince to Agile traz naquela ferramenta super legal, que é o agilômetro, e mais recentemente a Axelos publica no livro dela da Agile Shift, um padrão pequenininho, mas muito, muito, muito robusto em relação à abordagem interna dele, é o seguinte, não é o ágil que vai fazer a sua organização funcionar melhor, ao contrário, você precisa aprimorar a sua organização, aprimorar o seu ambiente, preparar o seu ambiente para que você possa ter sucesso. E é isso que o Management 2.0 fala também, quando ele traz, gerencie o sistema, não as pessoas. Eu preciso primeiro aprimorar o sistema para ter sucesso com abordagens ágeis. E o Management 3.0, dá uma licença eu pegar um livro aqui. O Management 3.0, ele traz algumas visões de autores antigos, né? Então, por exemplo, esse aqui é o livro, né? O Management 3.0, que vocês já conhecem. Lá dentro, vocês vão encontrar, por exemplo, coisas desse livro. 1932, se eu não me engano. Essa edição é de 51, que é o Teoria de Campo em Ciência Social. Kurt Lewin, Dr. Kurt Lewin. Cadê? Aqui. Por exemplo, coisas desse livro, que também é um livro de gestão, um dos maiores livros de gestão que eu tive a oportunidade de ler, do Deming, Out of the Crisis. O tempo todo o Jürgen fala sobre isso lá dentro. Não é o Scrum, o Ágil, ou nenhum método que vai aprimorar a tua organização. Você primeiro precisa aprimorar a sua organização para ter retorno, para ter ganhos, de fato, com uma abordagem ágil. O Agilômetro fala muito disso. O Vitor fala bem dessa ferramenta. Salvo engano, ele fala no Imersão 1, e salvo engano, ele fala no 2 também. Que é uma ferramenta que faz o quê? Uma avaliação de como o seu ambiente está adequado para você ter o maior ganho possível de uma abordagem ágil e quais são os seus planos de ação para quê? Para aprimorar o sistema, que é justamente o que você fala aqui. Quais são os planos de ação para melhorar o sistema e com a melhora do sistema você ter mais resultados com uma abordagem ágil. Uma coisa que ele fala e que passa rapidão se você não ficar ligado é isso aqui, ó. O que ele ensina ali não é suficiente para você se tornar um gestor 3.0. Na sala de aula, você só tem acesso ao conteúdo. A forma de você botar isso para funcionar é na rua. E por isso é que a gente pensou, com base nesse fazendo e pensando que se aprende, que a gente pensou em trazer uma abordagem do Management 3.0 prática. Como eu posso compartilhar os meus cases de sucesso e de fracasso. Lá no curso eu falo, por exemplo, da fábrica de pães que eu quebrei. Foi R$1 milhão de dívida, 48 pessoas que eu tive que dar um jeito de salvar, porque iam junto com a empresa. Como isso até hoje impacta na minha vida. As outras empresas que eu abri depois, e que algumas deram certo, outras deram menos certo, outras deram errado, outras foram um super sucesso. Como eu consegui ter outras experiências depois dessas, às vezes na mesma empresa, e como eu teria tido mais sucesso se tivesse aplicado isso. E uma das coisas que eu também falo muito lá, e quando você lê o livro, você percebe isso, é que, escuta, a gente está falhando miseravelmente por coisas extremamente básicas. Não só em gestão, não só em projetos, mas falando da organização. As organizações estão falhando miseravelmente, repetindo os mesmos erros. E, desculpa, mas isso não é nada inteligente da nossa parte. Errar erros que os outros já erraram e que já aprenderam a não errar e quebrar por conta disso, eu não sei até que ponto isso é aprendizado, sabe? É um aprendizado que não precisava ser pago daquele preço. Eu, quando quebrei, eu quebrei muito caro. Só que eu quebrei, a maior parte dos meus erros eram erros primários. Se eu tivesse estudado um pouco mais antes de abrir minha empresa,
eu teria quebrado, eu tenho certeza que eu teria quebrado, mas a minha contribuição para o mundo seria muito maior, e para mim mesmo, porque eu teria quebrado por erros novos que talvez eu pudesse ensinar você a não quebrar. Agora, quando eu te explico os meus erros, eu não sei até que ponto eles foram novos, não foram novos, só que eu consigo associá-los às ferramentas. O quanto esse erro aconteceu em função de não usar esse tipo de abordagem. Como eu usei isso depois e não tive mais esse resultado, tive aquele outro resultado. Então, o aprendendo e fazendo que o Jürgen provoca é o que os instrutores, é que os facilitadores precisam levar para as salas de aula, gente. Sabe, as pessoas não aguentam mais só ouvir falar, não. Elas precisam ver. Então, nós agora, instrutores, aqui fica uma provocação para todos nós, facilitadores. Ontem foi o nosso dia, parabéns para Vitor Massari, um dos maiores professores que eu tive, Fábio Cruz, Eduardo Freire, André Vidal, são os mais próximos, mas todos os professores aí do Brasil e do mundo, parabéns. Mas nós, agora, a gente vai precisar viver um desafio diferente. A gente precisa se reinventar, porque a teoria, ela não é mais suficiente para adultos. É claro que se você for para uma sala de aula de graduação e for levar histórias de guerra como essa, você vai assustar os meninos e meninas, né? Eles estão ali numa fase segura. Eles têm que ouvir conceito, têm que ouvir teoria, tudo mais. Mas quando a gente fala de MBA, quando a gente fala de mestrado, quando a gente fala de profissionais executivos, líderes, gestores, como aqueles que fazem o curso de Management 3.0, essas pessoas, elas querem mais do que só o conceito. Então, nós, facilitadores, vamos precisar nos reinventar para podermos alcançar a necessidade desse público. E o Jürgen fala isso. O grande aprendizado vem fazendo, exercitando e pensando, mais do que só recebendo conceito. Vamos voltar lá, então. Bom, aqui é um overview, né, do que acontece no curso. Então, ele traz ali, durante o curso, você aprende todas as visões do Management 3.0. De fato, ele se refere a isso como uma gestão ágil. Eu acredito que, se o Jürgen fosse escrever o livro hoje, ele não usaria esse termo. Esse termo ágil, ele está muito impregnado de muito entendimento diferente. É difícil saber exatamente sobre o que está se falando quando se fala de ágil. Gestão ágil, para 10 pessoas diferentes, pode ter 10 interpretações diferentes. Então, usar gestão ágil não é uma boa escolha na minha visão hoje. Então, talvez ele fosse mudar isso, porque gestão ágil pode gerar dúvidas. Mas também tem um viés meu aí, claro, né? Esse também é um outro ponto, né? O Marte. Muita gente, o próprio Vitor fala, putz, eu quando vejo Marte, eu fico desesperado, porque eu fico pensando em a árvore e abraçar a árvore. Porque exatamente todo esse contexto que eu trouxe afeta também essa visão, né? Mas o que ele tentou fazer aqui é muito mais um alienígena ali, alguém com 6 olhos, né? Então é um bicho com 6 olhos. A metáfora por trás disso são as visões que um gestor tem na gestão 3.0. E isso me lembra muito, aí, mas uma visão pessoal, né? Não necessariamente está certa. Esse livro. Esse livro de um cara também incrível, um brasileiro incrível. Quem tiver a oportunidade de conhecer mais sobre o trabalho dele, quando você pegar livro embalado meu assim, ou é livro que eu guardo porque tem um valor muito importante para mim, eu tenho digital, ou tenho dois dele, um aberto e um fechado, que é o caso desse, ou é livro que eu dou de presente, costumo dar muito de presente esses livros. Esses são os livros que fizeram diferença para mim. E o Gestão na Singularidade é um livro do Eduardo Carmelo, um brasileiro incrível, um cara com uma história de empreendedorismo, de inovação, de gestão muito boa. Gestão da Singularidade. Qual é a moral da história desse livro aqui? Ele fala, resumindo, que eu preciso ser um gestor para cada tipo de problema, e não um gestor no atacado. Chama todo mundo e dá um recado no atacado. Faz gestão de times. Esquece isso. Não existe gestão de time. Existe gestão 1 a 1, pessoa a pessoa. E o que o Jürgen traz aqui com a figura do Marte é isso mesmo. O gestor de hoje, a grande diferença do gestor 3.0 para os outros, é que esse tipo de gestor, ele precisa ter mais do que 2 olhos.
Ele tem que ter mais do que uma visão assim, unilateral. Ele precisa olhar as coisas de diferentes ângulos, com diferentes direções e de diferentes perspectivas. E por isso ele precisa fazer a gestão dentro do ambiente de singularidade, do ambiente de exclusividade, de um ambiente um a um. É mais ou menos isso. A primeira visão que ele traz é sobre o pensamento complexo. E sabe, ao ler esse capítulo, você ganha a confiança necessária para ler os outros. E muita gente pergunta por que ele começa logo com isso, que é um assunto denso. E, na minha visão, faz todo sentido, porque como é um livro que vai abordar temas superficiais, polêmicos, como felicidade, como motivação, como propósito, quando ele entra com o pensamento científico da complexidade logo de cara, ele ganha a atenção de que é um livro com um profundo embasamento científico sobre tudo que está falando. E se você abre o livro lá no finalzão dele e vê as referências que o management tem, eu contei, mas já perdi. Depois eu conto. Mas, vou mostrar para vocês aqui, Dá uma olhada na bibliografia do livro. Dá uma olhada. Começa aqui, Começa nessa página. Mais uma. Outra. E outra. Na boa, mesmo. Dá para dizer que um livro que tem tudo isso de bibliografia é um livro superficial? A não ser que a gente parte do princípio que o cara foi lá, pegou uma palavra e escreveu o livro inteiro. A hora que você percebe que o conteúdo que tem dentro do livro, você vê que não é isso. Não é disso que ele está falando. É um livro com profundo conhecimento aplicado e profunda pesquisa feita em cima daquilo. Então, de fato, ele traz ali uma abordagem, quando ele fala de pensamento complexo, ele ganha terreno para, olha, tem embasamento científico, vamos em frente porque não é um livro de abraçar árvore. Olha só aqui a quantidade de teorias que ele usa. Depois vocês podem consultar, muitas delas são interessantíssimas para você conhecer. Desde cibernética até celular autômata, do Wolfram, que é uma coisa incrível, teoria evolucionária, teoria dos jogos, teoria do caos, AI, teoria geral de sistemas, tem um monte de teorias interessantes que ele usa aqui dentro, e que são trazidas para você, olha, aqui eu estou usando isso, aqui eu estou usando aquilo, isso é dito ali. Então, realmente tem um profundo embasamento. O primeiro olhar que ele fala é sobre energizar pessoas. Se nós formos atacar esse olhar do ponto de vista superficial, o que eu vou querer dizer? Que eu preciso motivar as pessoas, porque as pessoas são importantes. Não quer dizer que não sejam, são. Mas olha a diferença. As pessoas são importantes, têm que viver feliz, eu preciso de um ambiente de trabalho feliz, eu preciso trazer um ambiente de trabalho que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se sintam motivadas, que elas se sintam respeitadas. Isso tudo é verdade. Mas se eu falar só isso, eu estou dizendo aquilo que todo mundo já sabe. O que ele traz no livro, e que é importante, é qual é a explicação para isso. Por que eu preciso energizar as pessoas? Porque num ambiente de alta complexidade, como é o ambiente do Management 3.0, voltando um pouquinho, isso é importante, gente, estar feliz, estar bem, em qualquer ambiente. Pode ser o Management 3.0, o 2 ou 1. As pessoas têm o direito de trabalharem felizes e contentes com o que fazem. Não é porque agora estou trabalhando com ágil que agora sim isso passou a ser importante. Então, a abordagem dele de energizar pessoas nós vamos trabalhar em um ambiente de alta complexidade, onde as soluções serão construídas coletivamente. As soluções criativas vão emergir coletivamente. Se as pessoas que estiverem trabalhando nesse ambiente não estiverem energizadas, elas não conseguirão contribuir o suficientemente bem para gerar as ideias que precisam ser geradas. Se eu preciso trabalhar colaborativamente, se eu preciso trabalhar
integrando ideias. Se eu preciso trabalhar participando. Se eu preciso agir, medir e aprender. Se eu preciso ter tanta interação e comunicação entre o time. Como as pessoas vão interagir e comunicar se elas não estiverem engajadas e energizadas? Então, o energizar pessoas vai mostrar como você, líder, tem que trabalhar os motivadores para que as pessoas estejam motivadas e engajadas, e com isso o seu time tenha as condições ambientais necessárias para gerar ideias criativas. Eu estou falando a mesma coisa que antes, que as pessoas têm que trabalhar felizes e motivadas, mas não é porque eu estou dizendo. Não é porque eu estou aqui para pregar pela felicidade. E tudo bem se fosse, mas não é disso que o livro fala. É porque, num ambiente volátil, incerto, complexo e ambíguo, eu preciso das pessoas energizadas para conseguirem produzir o seu melhor. É isso. Depois, empoderar times. Abordagem abraçando árvore e abordagem desabraçando. A abordagem abraçando árvore. As pessoas têm que ser empoderadas, elas têm que se sentir capazes, você tem que valorizar as pessoas e dar as coisas para elas fazerem. Deixem o seu time fazer o que tem que ser feito, deixe o seu time escolher o que ele quer fazer, deixa, você CEO, abra a porta do cofre, deixa as pessoas gastarem o que elas quiserem, porque assim nós temos que trabalhar de forma livre, temos que ser livres. Passional o negócio. Não é assim que vem lá dentro. O que vem lá dentro é o seguinte: se você não delegar, você vai gastar o teu tempo fazendo microgestão, e microgestão é jogar dinheiro fora. Você tem que parar de fazer a microgestão se você quer ter um ambiente que se auto-organiza. Até porque nesse ambiente, onde o sistema é um sistema adaptativo complexo, que tem que se adaptar continuamente ao ambiente em mudança, você não pode ter controle central. Perdão. E quando você vai estudar a teoria da complexidade, os sistemas adaptativos complexos, uma premissa desses sistemas é: eles não podem ter controle central. Eles têm que ter restrições e limites para que eles possam se auto-organizar independente de um controle central. Como o Management 3.0 atua num ambiente complexo, eu preciso me livrar do controle central, não porque as pessoas têm que ser empoderadas, eu estou dizendo que é assim, mas porque o controle central ele é tóxico no ambiente que tem que se auto-organizar, ele acaba com a auto-organização. A mesma coisa, dita de outra forma. Se é um ambiente de sistema adaptativo complexo, não pode haver controle central, porque ele não tem a visão total do sistema. Ele tem a visão parcial e tende a jogar o sistema em situações caóticas, catastróficas, cada vez que ele age, porque ele só enxerga parcialmente o sistema e não todo. Por isso é importante que o sistema se auto-organize, e embasado em várias teorias. Terceiro, alinhar restrições. Por quê? Agora a versão sem abraçar a árvore. Como eu acabei de falar de auto-organização, eu preciso dizer que a auto-organização ela não acontece de qualquer jeito. Que a auto-organização não é todo mundo agora livre para fazer o que quer. Que uma empresa precisa ter restrições para a auto-organização funcionar bem. E não é que ela precisa ter. É outra característica de um sistema complexo. Ele precisa se auto-organizar dentro de uma rede de restrições. Olha só a abordagem científica versus a abordagem passional. Então, olha, não acabamos de dizer que temos que nos auto-organizar porque não podemos ter um controle central dentro de um sistema complexo? Sim. Então, agora, para eu poder fazer isso de maneira segura, eu preciso alinhar as restrições com a minha equipe. Então, o meu time tem que ter alinhamento e clareza das restrições. É o que trata isso aqui. Como conseguimos alinhar as restrições para facilitar a auto-organização, um pré-requisito de um sistema adaptativo complexo que funciona com ciclos de feedback curtos e comunicação ativa, e por isso os agentes desse sistema precisam estar motivados e por isso têm que estar energizados. Olha só, linkei as 3 visões numa frase só de maneira científica. É assim que traz no livro, não sou eu que estou fazendo. Mas, de volta, não podemos abraçar a árvore, né? Agora, uma vez alinhadas as restrições, a equipe que vai se auto-organizar, ela precisa ter competência para poder fazer isso. Ela precisa aprender continuamente e melhorar continuamente no seu ciclo de feedback, porque se eles vão dar solução,
eles têm que ter as competências desenvolvidas. Como desenvolver as competências das pessoas para que elas possam se auto-organizar melhor? Outra visão. Como fortalecer a estrutura para que essa estrutura colabore com a auto-organização do sistema? Por quê? Porque uma das características do sistema complexo é a comunicação. Eu preciso que os sistemas cartesianos de trabalho, caixinhas, esteira, a soma das caixinhas dá o todo. O que acontece ali? Eu não tenho a necessidade de comunicação entre os agentes. Eu não tenho a necessidade de grande interação, porque eu olho as partes. Então, eu olho a parte, a peça. Quando você começa a apertar menos parafusos, se a sua produtividade tem que ser 10 parafusos por hora, e agora você está apertando 5, o que eu faço? Eu tiro você e coloco outra pessoa no teu lugar. Então, eu olho a pessoa. Num sistema complexo, eu não olho a pessoa, o agente. Num sistema complexo, eu olho a interação entre as pessoas. E essa interação numa equipe acontece por meio da comunicação. É a comunicação que é o sinal de interação entre a equipe. E se eu não tiver uma estrutura que fortaleça essa comunicação, eu perco em feedback e eu perco em rapidez na adaptação, porque a comunicação é ruim. Quem fala isso desse mesmo jeito é o Prince to Agile, quando ele fala de facilidade de comunicação no agilômetro. Mas olha lá é uma abordagem diferente. Aqui, se não for trazida da mesma forma, fica parecendo que a gente tem que estar com o ambiente colorido, todo pintado de vermelho, com puff e com Smirnoff Ice na geladeira, porque o ambiente tem que estar favorável para a gente ser feliz. Não é disso que o livro fala. Ele fala da necessidade do sistema se comunicar e ter feedbacks. E por último, a última visão, sucesso e falha. É o melhorar, aprimorar o sistema, sempre. Abordagem abraçando a árvore versus abordagem desabraçando. Abordagem abraçando a árvore. Temos que comemorar as falhas, temos que permitir falhas, temos que comemorar os erros, temos que ter ambientes que as pessoas sejam tolerantes ao erro. Fala isso para o teu executivo. Fala lá entra lá na empresa aérea, quando você for voar, e se depara com a seguinte logomarca na porta de embarque, no portão de embarque. Bem-vindo à empresa aérea XPTO. Aqui nós erramos rápido, com frequência, e somos bastante tolerantes ao erro. Quer dizer, o avião vai explodir antes de levantar voo, né? Não é um ambiente para você errar ali dentro. E no Celebration Grid, que é aquela última ferramenta que eu falei para vocês, o Jürgen abre um slide dizendo o seguinte: temos que comemorar todos os erros mesmo? É isso mesmo? E ele evolui todo o capítulo dizendo que não. Que os erros que precisam ser valorizados são os erros experimentais, que acontecem em ambiente seguro para falha, em ambiente experimental, com um orçamento destinado para esse tipo de coisa, com uma margem de risco destinada para esse tipo de coisa, e que aqueles erros eles só podem ser valorizados se me trouxerem aprendizado. Os erros em processo, ou os erros decorrentes de falhas, ou as falhas decorrentes de más práticas, como negligência, imprudência ou imperícia, não devem ser comemoradas. E quem fala a mesma coisa, por exemplo, é o Dave Snowden, quando diz que a entrada para o caos catastrófico é pelo barranco ali, pelo penhasco da complacência. Por quê? Ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência, você violou uma restrição importante, algo que deveria ter sido feito, ou porque você não sabia, ou porque você não quis, ou porque você realmente comeu bola, e tornou aquilo algo catastrófico. Esse erro não tem que ser comemorado. Não é um bom erro. O erro comemorado é aquele erro decorrente da entrada do caos para o complexo, com restrições conhecidas que estão alinhadas com a sua equipe, feita por especialistas. Mesma abordagem, usando ferramentas diferentes. A diferença é o nível de profundidade que o livro chega versus o nível de profundidade que as pessoas podem não chegar se não tiverem contato profundo com o que está ali dentro. Então, para fechar, já no final do nosso bate-papo, desabraçando a árvore, e eu vou desabraçar muito mais essas árvores no dia... Tá 24... Que dia que tá, Vitão? Nosso bate-papo aí em São Paulo? Deixa eu só confirmar aqui.
dias 23 e 24 de novembro. Boa, 23 e 24 de novembro, nós vamos aí para São Paulo, com o apoio da Highflex, promovido pela Highflex. Olha a responsabilidade, o sarrafo é Vitor Massari e Fábio Cruz, o sarrafo é imersão ágil, e a gente está ali para poder, via Highflex, oferecer uma experiência diferente de Management 3.0, trazendo casos práticos e desabraçando árvores ao longo do treinamento. Então, vou passar aqui para vocês, inclusive, um código que o Vitor gerou para mim de presente hoje, para 10 ingressos, com 13% de desconto. Eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, é melhor. Quem acessar esse link aqui vai ter acesso, vai ter condições de fazer a matrícula aí no curso com bit.ly webinar Highflex, com 13% de desconto no treinamento que vai acontecer aí em Sampa, e que o grande objetivo desse treinamento, pessoal, é justamente desabraçar as árvores usando o Management 2.0. E eu faço aqui até um compromisso. São 16 horas de treinamento. Se você não sair com pelo menos 3 práticas que você possa colocar no dia seguinte para valer ali, pode falar, não tem nada a ver com Highflex isso. Isso é comigo, Gino. Não valeu. Eu não saí com pelo menos 3 práticas que eu possa melhorar no que eu já faço, ou que eu possa fazer diferente, ou que eu possa mudar. Não valeu. Foi um treinamento de abraçar a árvore. Não valeu. Eu quero meu dinheiro de volta. Nada com Highflex isso. Pode falar comigo e eu garanto para você que a abordagem ali não vai ser uma abordagem de abraçar a árvore. Vai ser como você pode trabalhar as ferramentas no seu dia a dia. Teremos muito mais do que 3 dinâmicas. E essas dinâmicas, elas vão mostrar como você pode trabalhar no seu dia a dia com aquela ferramenta para gerar melhores resultados, tomar decisões melhores na tua empresa. O que você acha, Vitão? Muito bom. Desafio, como você mesmo diz, literalmente subiu o sarrafo, né? Agora tem uma responsabilidade aí com a galera. É isso aí. Tem que ser assim. Tem que ser assim porque para tirar você de casa no final de semana, longe da tua família, todos vocês, para fazer um treinamento, para gestores, tem que ser alguma coisa que de fato te coloque além de onde você está. Então, eu garanto que pelo menos 3 práticas ali você vai sair com algo novo ou melhorando algo que você já faz para poder ter resultados melhores na tua empresa. Maravilha, Ginão. Ginão, como sempre, abrilhantando aí o nosso canal. É muito bacana, né? A gente já teve algumas conversas aí mais profundas a respeito do tema, né? Como eu disse na abertura, graças a muita insistência sua, eu li o livro e falei, não, se o Gino está falando tanto é porque tem um fundo de lógica, né? E principalmente a parte de complexidade do livro aí para aqueles já mais iniciados ou que estudam um pouco mais do que Nevin, casa demais um conjunto de coisas, né? E fica aí, estendo a todos os ouvintes aí do canal a participarem dessa experiência única aí com o nosso grande surfista prateado, Gino Terentin, dias 23 e 24 de novembro, na cidade de São Paulo. Realmente uma experiência, e de novo subindo o sarrafo, né? Prometendo que se não sair do curso indo para o Play, terá o seu dia de volta. Então, um desafio bem interessante. Ginão, quer dar alguma palavra de encerramento para a galera? Meu irmão, só te agradecer, dizer que você é um amigo muito querido, obrigado pelo espaço aqui, obrigado pelo duplo espaço, por estar aqui com você hoje e por estar aí pela Highflex 23 e 24 de novembro. Um beijo grande para todos aí na Highflex, espero encontrá-los em breve. E estamos aí também logo depois, da semana seguinte a essa, embarcando você, eu, Fábio, o Claudio Boros, acho que só, né? Para Londres, para fazer um curso Masterclass com o Snowden. Então, na volta, a gente certamente vai ter webinar, vai ter alguma coisa para poder aterrissar, né? O que a gente chegou lá, fazer o download
das coisas que a gente trouxe de lá. Então, obrigado por estar mais uma vez estudando e fazendo do nosso país um país melhor, cara. Ou a gente muda pela educação, ou a gente vai continuar tentando construir presídio para resolver o problema quando ele está adulto, né? É a educação que muda o mundo. Obrigado por estar aí me ajudando a fazer isso. Maravilha, Ginão. Eu que agradeço aí mais uma vez a contribuição. Mais uma vez aí agradecendo a galera, público aí de quase 50 pessoas. Caramba, que legal. No... Tem pergunta? Tem alguma coisa aí para responder? A galera, eu só tenho um e aí, galera. A galera dessa vez não se animou muito com perguntas, não. Mas telefone. que tragam as perguntas para dia 23 e 24. Isso. Ou manda pelo zap aí para mim também. Presencialmente será melhor ainda. Então, galera, agradecer novamente o meu grande pedido de desculpas por não manter o canal tão ativo quanto no ano passado. Estou tentando trazer conteúdos um pouco mais avançados aí até no nosso canal. Vamos ver se na volta aí de Londres a gente, como marcado, né, a gente faz um canal aí para fazer o brainstorming aí de tudo que de todo o conhecimento que a gente vai, e possivelmente não será pouco, né? Todo com certeza. Aí que o Snowden vai compartilhar com a gente. Legal? Então, Ginão, de novo, meu muito obrigado aí a todos os amigos do canal. Obrigado. E até breve. Até breve, valeu, cara, meu irmão, fica com Deus. Pessoal, um beijo para vocês e até a próxima, valeu.